Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E esta é a segunda aula sobre o gênero Neisseria, onde nessa aula eu irei falar exclusivamente da Neisseria gonorrhoeae, que é o principal agente etiológico causador da gonorreia, que é considerado uma doença sexualmente transmissível. Eu vou colocar aqui na descrição o link da aula sobre Neisseria meningitidis, que é o agente etiológico causador da meningite meningocócica e da meningococcemia. Essa aula sobre os meningococos já está disponível aqui no canal. Vou deixar aqui o link, não deixem de assistir, que são as duas espécies altamente patogênicas para o ser humano, que fazem parte do gênero Neisseria, que são exemplos que é um exemplo de bactéria, no caso a Neisseria gonorrhoeae, assim como a Neisseria meningitidis, de diplococos gram-negativos. Vamos lá para a aula? Então, como eu já falei, será sobre Neisseria gonorrhoeae. A Neisseria gonorrhoeae, também conhecida como gonococos, são diplococos gram-negativos. Esses gonococos, eles são imóveis, ou seja, desprovidos de flagelo, portanto não têm motilidade. Porém, a Neisseria gonorrhoeae é uma bactéria gram-negativa, ou seja, são diplococos gram-negativos, oxidase positiva e catalase positiva. Essas duas informações elas são extremamente importantes, principalmente no processo de diagnóstico. Inclusive, na parte final dessa aula, quando eu for falar de diagnóstico, eu vou mostrar como que é feito cada um desses testes, no caso de oxidase e o teste da catalase. Os gonococos são diplococos gram-negativos não encapsulados, portanto não possuem cápsula polissacarídica. Até 1950, os gonococos eles eram sensíveis à penicilina. Então, o que isso significa? Que até 1950, todos os casos de infecção por Neisseria gonorrhoeae eram tratadas essas infecções utilizando penicilina. De 1950 em diante, foram identificadas foram isoladas algumas cepas, alguns sorotipos de Neisseria gonorrhoeae que apresentavam resistência à penicilina. Os gonococos são bactérias gram-negativas fermentadoras de carboidratos, sendo que a Neisseria gonorrhoeae ela fermenta exclusivamente a glicose. Esse é um outro detalhe importante no processo de diagnóstico e diferenciação até então entre a Neisseria gonorrhoeae e a Neisseria meningitidis. Nós vimos na aula já de Neisseria meningitidis que os meningococos eles são fermentadores de carboidratos também, porém de glicose e maltose. No caso da Neisseria gonorrhoeae, ela fermenta exclusivamente a glicose, certo? Os gonococos, ou seja, a Neisseria gonorrhoeae, ela foi identificada pela primeira vez por um pesquisador chamado de Neisser, em 1879. Aqui vocês podem já ver uma relação com relação ao nome desse pesquisador com o gênero Neisseria. Então, ele meio que se auto-homenageou aí por ter sido o primeiro a identificar esse gênero, essas espécies de diplococos gram-negativos, a partir de exudato, ou seja, de secreção purulenta, retal e conjuntival. Então, foi através de materiais colhidos dessas duas regiões, região retal e conjuntival, em que o Neisser, em 1879, ele conseguiu isolar e classificar a Neisseria gonorrhoeae como agente etiológico causador da gonorreia. Com relação às características de crescimento, a Neisseria gonorrhoeae cresce em condições aeróbicas, ou seja, é uma bactéria aeróbia. Cresce melhor em meios de cultura complexos, como por exemplo o agar-chocolate, ele é um meio enriquecido e não seletivo para o cultivo de bactérias sensíveis e exigentes. O agar-chocolate, quando ele está sendo preparado em uma temperatura superior a 50 graus Celsius, é adicionado sangue. E esse sangue
né, decorrente da alta temperatura, as hemácias elas sofrem hemólise. E quando essas hemácias elas são hemolizadas, né, por conta dessa alta temperatura, ocorre a liberação de dois compostos, que é a hemina e hematina. Então, o agar-chocolate possui esses dois compostos, que é a hemina e hematina, que são essenciais para o cultivo de espécies de Neisseria, ou seja, tanto para Neisseria gonorrhoeae como para Neisseria meningitidis. Então, essas duas espécies elas são consideradas bactérias fastidiosas ou bactérias exigentes. Então, meios que contêm esses compostos são meios ideais para o cultivo destas duas espécies patogênicas do gênero Neisseria. Outro meio de cultura também que é muito utilizado é o agar-thai-martin. O agar-thai-martin ele é um meio constituído por sangue de carneiro desfibrinado também, igual o agar-chocolate, tem sangue de carneiro desfibrinado. Só que no caso do agar-thai-martin, na sua composição é adicionado vários tipos de antibióticos, assim como fatores de crescimento. Esses antibióticos eles têm como função inibir o crescimento de várias outras bactérias, assim como espécies que fazem parte também do gênero Neisseria, porém são espécies saprófitas, são espécies que não são patogênicas. Então, o que isso significa? Que no agar-thai-martin, por conta da presença desses antibióticos fazendo parte da sua composição, permite o crescimento apenas das espécies patogênicas do gênero Neisseria, que é a espécie gonorrhoeae e a espécie meningitidis. A temperatura ideal de incubação para o crescimento dessas espécies de Neisseria é uma temperatura que varia entre 35,5 a 36 graus Celsius, 36,5 graus Celsius, perdão. E essas espécies elas são rapidamente destruídas pelo ressecamento, assim como pela luz solar, pelo calor, no caso calor úmido, e por desinfetantes comuns. Então são espécies altamente sensíveis que facilmente elas são destruídas. Com relação à classificação antigênica, né, da Neisseria gonorrhoeae, essa espécie possui vários sorotipos. Então, a Neisseria gonorrhoeae não possui cápsula polissacarídica, como nós já vimos lá na descrição, nas características gerais dos gonococos, né? No caso, os gonococos são não encapsulados, então isso significa que não possui essa cápsula polissacarídica. No entanto, essa espécie ela apresenta múltiplos sorotipos, aproximadamente 100 sorotipos, como eu já falei. Porém, esses sorotipos eles são identificados com base na antigenicidade da proteína pilina. Essa proteína pilina é a proteína que constitui as fímbrias, ou também conhecido como pili. Mas precisa lembrar que no caso desse pili que eu estou me referindo aqui, não é o pili sexual. É o pili que tem como função permitir a aderência da célula bacteriana às células hospedeiras, conhecidas também como fímbrias, essas estruturas de adesão. Então, essas fímbrias que estão presentes na Neisseria gonorrhoeae são constituídas por uma proteína chamada de pilina. E essa pilina, ela é uma proteína antigênica. Então, a partir dela, é possível foi possível identificar vários sorotipos de Neisseria gonorrhoeae. Os gonococos, além de apresentarem fímbrias, apresentam 3 proteínas de membrana externa, ou seja, é uma bactéria gram-negativa, são diplococos gram-negativos. Nós já vimos isso nas aulas iniciais, que todas as bactérias que são gram-negativas, diferentemente das bactérias gram-positivas, elas possuem uma membrana externa. E nessa membrana externa, os gonococos apresentam 3 proteínas, em que essas proteínas elas são classificadas como proteína 1, proteína 2 e proteína 3.
que atuam também como fatores de virulência, ou seja, essas proteínas elas são importantes para para o mecanismo de patogenicidade destas bactérias. E eu irei falar novamente sobre essas proteínas, a função de cada uma delas, quando eu for falar sobre os fatores de virulência. Um outro detalhe importante com relação a essas proteínas que estão presentes na membrana externa, como eu falei, são 3 proteínas. A proteína 2, ela desempenha um papel muito importante, que é com relação à adesão da bactéria às células hospedeiras. E também essa proteína 2, ela é muito importante por ela apresentar variação antigênica, que isso significa que através dessa proteína 2 também é possível fazer a identificação de diferentes sorotipos, assim como essa proteína 2 é uma estrutura que possivelmente pode ser reconhecida pelo sistema imunológico, ou seja, desencadear uma resposta imunológica ante essa proteína 2, que é uma proteína antigênica. Agora vamos lá, com relação aos fatores de virulência. O que é um fator de virulência? Eu já falei isso em várias outras aulas. Quando a gente se refere a fatores de virulência, trata-se de estruturas, de produtos ou estratégias que as bactérias, assim como o vírus, entre outros micro-organismos, utilizam para causar uma doença. Então, quais são os fatores de virulência que os gonococos possuem que permitem que essa bactéria, que esses gonococos causem a gonorreia, que é a principal doença causada por esses diplococos gram-negativos. Então, começando pelas fímbrias ou pilos, como eu já falei, as fímbrias elas medeiam a aderência inicial às células humanas, né? As células da mucosa onde essas bactérias, esses gonococos estão colonizando. E um detalhe importante com relação a essas células humanas são células não ciliadas, como por exemplo, epitélio da vagina, ou seja, epitélio da mucosa vaginal, assim como epitélio das tubas uterinas e da mucosa oral. Então, as células que constituem esses epitélios não são células ciliadas, portanto, a Neisseria gonorrhoeae, através das fímbrias, conseguem se aderir inicialmente, principalmente, exclusivamente, na verdade, a estas células que constituem esses epitélios por serem células epiteliais não ciliadas. Além disso, estas fímbrias, elas também interferem na morte dos fagócitos, no caso dos polimorfos nucleares. O principal polimorfo nuclear que tem uma ação muito efetiva contra as bactérias são os neutrófilos. Quando um neutrófilo ele fagocita uma bactéria, o neutrófilo ele acaba morrendo junto com essa bactéria para conseguir eliminá-la, para que consiga destruí-la. Então, essas fímbrias, elas interferem na morte dos polimorfos. Então, o que acontece? Os polimorfos nucleares, no caso, como por exemplo, os neutrófilos, que são as principais células, né, como eu já falei, que têm uma ação efetiva contra as bactérias, acabam se tornando um reservatório de reprodução, vamos dizer assim, dos diplococos gram-negativos. Então, quando realiza uma coleta de material em que esse local está desenvolvendo uma infecção causada por Neisseria gonorrhoeae, por exemplo, é possível identificar a presença de neutrófilos, ou seja, de polimorfos nucleares, com diplococos gram-negativos intracelularmente, ou seja, dentro do seu citoplasma. Então, as fímbrias, além de terem essa função de aderência, elas também interferem na morte desses polimorfos, permitindo assim que a bactéria ela consiga se reproduzir dentro destas células. Além disso, as fímbrias elas também são importantes com relação à variação antigênica, como eu já falei
anteriormente, as fibras são constituídas pela proteína chamada de pilina, em que através dessas proteínas foi possível classificar em torno de 100 sorotipos diferentes de Neisseria gonorrhoeae. Segundo fator de virulência dos gonococos é a endotoxina, o lipo-oligosacarídeo. A endotoxina dos gonococos, essas endotoxinas, elas são responsáveis por um efeito tóxico, ou seja, elas desencadeiam uma intensa resposta inflamatória por ativação do sistema complemento, assim como também pela indução de produção de TNF, que é uma citocina inflamatória. Então, as endotoxinas dos diplococos gram-negativos das espécies de Neisseria é o lipo-oligosacarídeo, diferentemente das outras bactérias gram-negativas, que é o LPS, o lipopolissacarídeo. Isso é muito importante, não pode esquecer, certo? Outro fator de virulência dos gonococos é a IgA protease. A IgA protease, ela cliva e inativa a imunoglobulina A, ou seja, o anticorpo IgA, que é o principal anticorpo, a principal imunoglobulina que está presente em todas as nossas mucosas. Então, aonde os gonococos eles estão colonizando, eles estão produzindo IgA protease, em que ocorre a clivação, a inativação dessas imunoglobulinas e assim favorecendo a colonização desta bactéria. Outro fator de virulência é a beta-lactamase, que é uma enzima que hidrolisa o anel beta-lactâmico das penicilinas, por exemplo, conferindo assim uma resistência à penicilina pela hidrolisação, pela quebra do anel beta-lactâmico, que é o anel que está presente na estrutura química da penicilina. Um outro fator de virulência muito importante, que eu já até citei anteriormente também, é a proteína de membrana externa, são aquelas três proteínas, a proteína 1, a proteína 2 e a proteína 3, que eu já citei anteriormente. E aqui eu irei falar sobre a função de cada uma dessas proteínas que estão presentes na membrana externa dos gonococos. A proteína 1 é um exemplo de porina, ou seja, essas proteínas 1, as porinas, elas promovem a sobrevivência intracelular dos diplococos ao prevenir a fusão fago-lisossoma nos neutrófilos. Aí aqui a gente precisa lembrar um pouco da ação efetora, né, dos neutrófilos, que já foi visto isso na disciplina de imunologia. Como eu falei anteriormente, os neutrófilos são polimorfos nucleares, porque eles possuem aí um núcleo bilobado ou trilobado, com presença aí de 2 ou 3 núcleos, né? São essas estruturas aqui. E além disso, os neutrófilos eles também são classificados como células granulocíticas, que possuem grânulos, né? Então, quando um neutrófilo ele fagocita uma bactéria, essa bactéria ela fica presa dentro de uma estrutura chamada de fagossomo. Então, quando o neutrófilo ele forma esse fagossomo aprisionando a bactéria fagocitada, lisossomos, que são organelas que estão presentes no citoplasma do neutrófilo, contendo enzimas digestivas, se aderem ao fagossomo, formando assim uma estrutura chamada de fagolisossomo. Então, a partir do momento que ocorre a formação do fagolisossomo, as enzimas digestivas que estão presentes dentro dos lisossomos irão passar para dentro do fagossomo e assim ocorrerá a destruição da bactéria e juntamente causando aí a destruição, a morte do neutrófilo. No caso
dos diplococos gram-negativos, no caso dos gonococos, que é essa espécie de Neisseria, essa proteína 1, ela promove a sobrevivência intracelular ao prevenir a fusão fagolisosoma. Ou seja, essa porina, essa proteína 1 que está presente na membrana do diplococo, que está aqui dentro do fagossomo, no neutrófilo, irá prevenir, ou seja, evitar, inibir a fusão dos lisossomos no fagossomo, ou seja, impedindo a formação do fagolisossomo. Consequentemente, os diplococos eles irão conseguir se reproduzir dentro desses fagossomos e assim passando para o citoplasma do neutrófilo, e aí a partir desse momento o neutrófilo se torna uma célula, vamos dizer assim, infectada, se tornando aí um reservatório de reprodução para os diplococos, sendo possível a observação desses polimorfos nucleares repletos de diplococo no exame bacterioscópico de uma secreção uretral, por exemplo. Outra proteína, no caso a proteína 2, essa proteína 2, chamada de proteína OPA, que significa proteína da opacidade. Essa proteína 2, ela medeia a aderência firme às células hospedeiras, que eu já falei anteriormente, de que dessas três proteínas, a proteína 2, ela tem aí uma grande função com relação à adesão às células hospedeiras, às células epiteliais não ciliadas, assim como também ela auxilia na aderência da bactéria na membrana dos fagócitos, para facilitar aí a fagocitose e assim a entrada desses diplococos dentro do polimorfo nuclear. E um outro detalhe importante com relação a essa proteína 2, ela está associada diretamente às doenças clínicas. Então, quando se faz um cultivo, a partir de uma secreção uretral, por exemplo, em que o paciente apresenta uma infecção por Neisseria gonorrhoeae, quando essas colônias elas apresentam aí uma coloração opaca, que isso é classificado como OPA positiva, geralmente essas bactérias que estão formando essas colônias opacas, elas estão relacionadas aí a sorotipos que causam doenças localizadas, como por exemplo endocervicite, uretrite, faringite e prostatite, que são exemplos de infecções gonocócicas localizadas. Então, os sorotipos entre aqueles 100 sorotipos que pode ser identificado através das fímbrias, aqueles que causam doenças localizadas, quando são cultivados, apresentam colônias opacas. Quando as colônias elas apresentam uma coloração aí transparente, elas são transparentes, é classificado como OPA negativa. Isso não significa, esse OPA negativa, de que esses sorotipos eles não apresentem essa proteína 2. Apresentam, porém, essa proteína 2 ela é uma proteína em que ela é transparente, ela não é opaca. Então, por ela ter essa característica transparente, as colônias formadas elas terão esse aspecto transparente. E isso está relacionado diretamente a sorotipos que causam doenças disseminadas, como por exemplo a doença inflamatória pélvica, que é a DIP, assim como artrite séptica, que tanto a doença inflamatória pélvica como a artrite séptica são doenças gonocócicas disseminadas através do sangue. E outra proteína, que é a terceira proteína, é a proteína 3, que é a proteína RMP, que significa proteína modificada por redução. Então, essa proteína 3,
ela protege outros antígenos de superfície da bactéria da ligação dos anticorpos bactericidas. Quais são esses antígenos? Proteína 1 e o lipoóligosacarídeo. Então, quando o indivíduo está com uma infecção por Neisseria gonorrhoeae, em que ele já realizou uma resposta imunológica adaptativa, em que já se tem a produção de anticorpos, ele irá produzir anticorpos anti a proteína 1 como anti o lipoóligosacarídeo, porque são estruturas antigênicas. Então, essa proteína 3, ela protege, ela, vamos dizer assim, ela evita que esses anticorpos eles se liguem a esses antígenos de superfície e assim interferindo na ação efetora dos anticorpos, que é o mecanismo que os anticorpos têm de neutralidade, né? Então, os anticorpos eles se aderem aos micro-organismos realizando um processo chamado de opsonização, para facilitar, acelerar o processo de fagocitose pelas células fagocíticas. Então, uma vez que esses anticorpos eles não conseguem se ligar a esses antígenos, como proteína 1 e o lipoóligosacarídeo, isso vai interferir, né, no processo de reconhecimento e fagocitose dos diplococos gram-negativos, favorecendo assim, contribuindo para as doenças clínicas, principalmente as disseminadas, em que o paciente apresenta uma bacteremia gonocóxica, que é quando a bactéria já está presente na corrente sanguínea. Continuando ainda nos fatores de virulência, outros que também estão presentes nos gonococos são proteínas, como, por exemplo, proteína de ligação à transferrina, que é a TBP1I2, proteína de ligação à lactoferrina e proteínas de ligação à hemoglobina. Esses fatores de virulência, essas proteínas, todas elas medeiam a aquisição de ferro para o metabolismo bacteriano. Então, todas essas proteínas aí irão conferir à bactéria a capacidade dela obter ferro para o seu metabolismo. Com relação à epidemiologia, os gonococos, assim como os meningococos, causam doenças apenas em seres humanos. Os gonococos são usualmente transmitidos por relação sexual, ou seja, são transmitidos sexualmente, sendo que recém-nascidos podem ser também infectados durante o nascimento. Uma vez que os gonococos são bastante sensíveis à desidratação, assim como a condições de baixa temperatura, a transmissão sexual favorece a sobrevivência dos gonococos, vamos dizer assim, o contato de mucosa com mucosa, e assim favorece essa transmissão, onde os gonococos eles ficam pouco tempo expostos, vamos dizer assim, à luz solar, assim como a outros fatores ambientais. Com relação à patogênese, habitualmente a gonorreia ela é sintomática nos homens. Os homens, né, no caso pacientes do sexo masculino, eles chegam a ser sintomáticos em torno de 90%. Já com relação às mulheres, geralmente elas são assintomáticas. E esse é um grande problema, né? Então, o que isso significa? Como o homem, 90% dos homens, eles são sintomáticos, então isso significa que rapidamente, quando o homem ele adquire essa bactéria, quando ele tem uma infecção uretral, por exemplo, por gonococos, rapidamente ele apresenta sinais e sintomas e assim já é diagnosticado a gonorreia e rapidamente tratados. Já no caso das mulheres, elas são, em geral, assintomáticas.
Então, isso faz com que as mulheres se tornem um reservatório de infecção, dificultando, assim, o diagnóstico, por não apresentarem sintomas, um tratamento, uma eliminação do micro-organismos e, assim, favorecendo a transmissão para outros, né, através da relação sexual. Como eu já falei anteriormente, as fímbrias, elas constituem um dos principais fatores de virulência por controlarem a adesão à superfície das células mucosas. Então, lembrando que os gonococos, através das fímbrias, se aderem exclusivamente às células epiteliais não ciliadas, como, por exemplo, da mucosa vaginal, assim como da mucosa uretral. Então, a partir do momento que a bactéria ela consegue, através das suas fímbrias, se aderir à superfície dessas células não ciliadas epiteliais, elas conseguem passar para a região subepitelial e, consequentemente, não havendo ainda um diagnóstico e um tratamento, podendo ganhar a circulação sanguínea e causando, né, uma bacteremia gonocóxica. Existem algumas linhagens de Neisseria gonorrhoeae que são desprovidas de fímbrias. Então, o que isso significa? Que essas linhagens que são desprovidas de fímbrias, elas são avirulentas, ou seja, elas não irão causar grandes infecções, grandes problemas no paciente que está sendo portador dessa bactéria. Sendo que a maioria das linhagens de gonococos são gonococos que possuem fímbrias, portanto, são altamente virulentos. Com relação às manifestações clínicas, os gonococos causam infecções desde localizadas, em que essas infecções elas acontecem na mucosa da região em que esses gonococos eles estão colonizando, assim como também ocorrem as infecções, né, são responsáveis por infecções disseminadas. E essas infecções disseminadas ocorre aí a colonização de vários órgãos. E de que forma que ocorre a colonização de vários órgãos na infecção disseminada? Isso se dá por uma bacteremia, que é a presença desses gonococos na corrente sanguínea. Então, com relação às infecções localizadas, e aí depois eu irei falar das infecções disseminadas. Então, com relação às infecções localizadas, em homens, a gonorreia ela caracteriza-se principalmente por uretrite. Então, o homem, na maioria das vezes, ele desenvolve, né, uma infecção por gonococos, desenvolve aí a gonorreia, em que esse processo infeccioso está ocorrendo no canal uretral, acompanhado de disúria e descarga purulenta, ou seja, um corrimento purulento. E a partir dessa uretrite, o homem ele pode apresentar algumas complicações como epididimite. A epididimite é um processo inflamatório do epidídimo. O epidídimo são duas estruturas, né, que são estruturas que estão localizadas acima dos testículos, em que os epidídimos eles são responsáveis pelo armazenamento e maturação dos espermatozoides. Então, quando o homem ele tem uma gonorreia, tem essa uretrite gonocóxica causada por Neisseria gonorrhoeae, que evolui para uma epididimite, isso pode contribuir aí para uma possível infertilidade, ou seja, trazer problemas para esse homem e ele pode se tornar infértil em decorrência dessa epididimite por estar, vamos dizer assim, esse processo inflamatório acontecendo em uma região importante onde estão presentes os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Então, os homens, como eu já citei, são 90% sintomáticos. Então, os seus sintomas eles são mais bem caracterizados
do que os sintomas, no caso, no sexo feminino, não é? Onde as mulheres elas são geralmente assintomáticas por não apresentarem sintomas evidentes, sintomas característicos de uma gonorreia. Então, agora com relação às mulheres, a infecção localiza-se principalmente no endocérvix. Então, o que é a endocérvix? A endocérvix é a mucosa do colo uterino. Então, na endocérvix ocorre aí a colonização por gonococos, provocando secreção vaginal purulenta e também pode desencadear um sangramento intermenstrual, que é a cervicite. A partir da cervicite, a partir desse processo infeccioso ocorrendo na endocérvix, a mulher pode desenvolver outras complicações, como, por exemplo, infecções ascendentes, ou seja, infecções em que irão surgir por conta da ascendência, ou seja, da subida desses diplococos que estão presentes no colo uterino, eles irão percorrer por toda a cavidade uterina até chegar nas tubas uterinas, causando assim a salpingite ou até mesmo uma DIP, que é uma doença inflamatória pélvica, podendo resultar em esterilidade ou até mesmo gravidez ectópica, como resultado da formação de cicatrizes nas tubas uterinas. E aí essas cicatrizes irão causar aí uma obstrução do canal que está presente no interior das tubas uterinas, que é por onde passam os espermatozoides, assim como também passa o óvulo após ser fecundado. Então, com a formação dessas cicatrizes, tanto pode causar uma infertilidade, dificultando a passagem dos espermatozoides até o óvulo, né, que está presente lá na ampola da tuba uterina, como também pode, em decorrência dessas cicatrizes, dificultar a migração do óvulo após ser fecundado até a cavidade uterina, causando assim, contribuindo para uma gravidez ectópica, que é quando ocorre o desenvolvimento, né, do embrião nas tubas uterinas. Pode também ser dificultada por uma co-infecção com Chlamydia trachomatis ou Trichomonas vaginalis. Então, isso é muito importante. Pode acontecer da mulher, além de apresentar a gonorreia, no caso da mucosa endocervical, ela pode também ter uma co-infecção com outros micro-organismos, como a Chlamydia trachomatis, assim como também pode ter com Trichomonas vaginalis. Portanto, tem que ter um tratamento eficaz para eliminar os dois micro-organismos, os dois agentes etiológicos causadores dessas infecções. Outras manifestações clínicas que podem surgir em outros sítios de infecção são como região ano-retal. Então, tanto o homem quanto a mulher pode desenvolver gonorreia na região ano-retal, assim como gonorreia de garganta e olhos. As infecções anorretais, elas ocorrem principalmente em mulheres e em homens homossexuais. Frequentemente são infecções assintomáticas, isso tanto no homem quanto na mulher, porém pode ocorrer uma secreção sanguinolenta ou purulenta, que é caracterizado como proctite, que a proctite é uma inflamação anal. Então esse é o principal sinal clínico quando tanto o homem quanto a mulher apresenta uma infecção na região ano-retal por gonococos. Na garganta, assim como em outras regiões, como na região da conjuntiva do olho, né, na garganta ocorre a faringite. Muitas pessoas que desenvolvem gonorreia de garganta, que é a faringite gonocócica, são assintomáticos. Esse é um outro problema, porque o indivíduo, a partir do momento que ele é portador, né, de gonococos na região da faringe,
ele pode disseminar, transmitir esse micro-organismo para outras pessoas. A conjuntivite gonocócica, que é a gonorreia ocular em adultos, geralmente ocorre como resultado da transferência de gonococos da região genitália para os olhos, assim como de outras regiões também, como anorretais ou, no caso, até mesmo de infecções de garganta, no caso da faringite gonocócica. Agora, com relação às infecções gonocócicas disseminadas. As infecções disseminadas ocorrem em casos raros, como em casos de 0,5 a 3% apenas, tá? Então, de 0,5 a 3% das infecções disseminadas são por Neisseria gonorrhoeae, caracterizando uma infecção generalizada, que é a presença da bactéria na corrente sanguínea, que trata-se de uma bacteremia gonocócica. E aí, quais são os principais sinais e sintomas clínicos de uma infecção gonocócica disseminada? Febre, poliartralgia, que é dor articular em todas as articulações, principalmente nas grandes articulações, a presença de lesões cutâneas, assim como também pode haver outras complicações, como endocardite gonocócica, a presença dos diplococos gram-negativos lá no endocárdio, meningite e osteomielite, que é o processo inflamatório dos ossos. A infecção gonocócica disseminada também causa artrite séptica, principalmente em adultos sexualmente ativos. Então, a infecção gonocócica disseminada é a causa mais comum de artrite séptica, ou seja, uma inflamação articular causada por bactéria, principalmente em adultos que são sexualmente ativos. Também ocorre a gonorreia, pode ocorrer gonorreia na gravidez. Não se associa com um risco para a mãe, então quando a mãe ela tem gonorreia na gravidez, isso não traz um risco para a mãe, porque suas manifestações clínicas elas não se alteram em decorrência da gestação, como acontece com outros micro-organismos que a mulher, quando está gestante, os micro-organismos irão aproveitar dessa situação por ela apresentar aí uma maior, vamos dizer assim, fragilidade imunológica. Então, os gonococos eles não aproveitam dessa situação, até então as suas manifestações elas não irão serem, vamos dizer assim, alteradas, mais acentuadas, tá? Durante a gravidez ou parto pode surgir complicações para o feto, e essas complicações elas podem ser graves. Então, durante a gestação, a mulher que está com gonorreia, ela tem um risco aumentado de aborto espontâneo. Já no caso, durante o parto, o maior risco que a criança tem é de adquirir esses diplococos gram-negativos, ou seja, os gonococos, a partir do momento em que ele está passando pelo canal vaginal, onde ele está tendo contato com essa mucosa e está adquirindo esse micro-organismo. E aí, com relação à criança, o recém-nascido, quais são os principais sintomas em que o recém-nascido irá desenvolver em decorrência desse contato com os gonococos da mucosa vaginal da mãe? A criança, na maioria das vezes, desenvolve a conjuntivite neonatal, que é chamado de oftalmia neonatorum, podendo evoluir para um quadro aí de cegueira. O recém-nascido pode perder a visão em decorrência dessa conjuntivite gonocócica, além também de desenvolver uma infecção generalizada, que aí a criança já irá apresentar uma infecção disseminada. Então, a incidência de oftalmia gonocócica em recém-nascidos diminuiu significativamente nos anos recentes devido ao amplo uso profilático, né,
de unguento ocular de eritromicina ou um nitrato de prata, sendo que é muito mais utilizado a eritromicina, que é aplicado logo após o nascimento, né, na região ocular do recém-nascido, exatamente para evitar, né, a conjuntivite neonatal quando a mãe ela apresenta diplococos gram-negativos, no caso a Neisseria gonorrhoeae, na mucosa vaginal, evitando assim possíveis complicações desse recém-nascido, como no caso da oftalmia gonocócica. Diagnóstico. Como que é realizado o diagnóstico da Neisseria gonorrhoeae? Então vamos começar aqui pela parte da coleta, que isso é muito importante. Então, pacientes do sexo masculino, quando ocorre a coleta de material, né, de espécime clínico, como eu já falei anteriormente, 90% dos homens eles são sintomáticos e a principal forma de gonorreia, né, que desenvolve no homem é a uretrite. Então, o homem ele desenvolve a uretrite gonocócica, que apresenta como sinal clínico um corrimento uretral. Então, esse corrimento uretral, essa secreção purulenta, utilizando um suave, é realizado a coleta desse material e, na sequência, é feito um esfregaço em uma lâmina e, posteriormente, realizada a coloração de Gram e, após a realização da coloração de Gram, é realizada a microscopia. Então, o que nós observamos nessa microscopia? Observamos a presença de polimorfos nucleares, como por exemplo neutrófilos, repletos de diplococos gram-negativos intracelularmente. Então, podemos ver aqui a presença de vários polimorfos nucleares, no caso, um exemplo, os neutrófilos, são neutrófilos, e dentro desses neutrófilos nós podemos observar aqui uma grande quantidade de polimorfos nucleares, uma grande quantidade de diplococos gram-negativos. Então, no caso do sexo masculino, a Organização Mundial de Saúde recomenda a realização do exame bacterioscópico, que é esse procedimento que eu expliquei anteriormente, que é através do suave colher a secreção uretral, realizar um esfregaço em lâmina, coloração de Gram e observar no microscópio a presença de polimorfos nucleares com diplococos gram-negativo intracelularmente. Então, como homem, né, eu já citei isso, é a terceira ou quarta vez que eu estou falando, 90% são sintomáticos, então é possível, através da bacterioscopia, observar a presença desses fagócitos repletos de diplococos gram-negativos intracelulares. Então, facilmente, rapidamente, já é dado o diagnóstico de que realmente trata-se de uma uretrite gonocócica, exatamente pela visualização desses polimorfos nucleares. Mas pode ser realizado o cultivo da secreção uretral. Só que no caso dos pacientes do sexo masculino, isso é muito importante, segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado que o cultivo da secreção uretral seja realizado após o exame bacterioscópico dar um resultado negativo. Ou seja, você não observou, através da bacterioscopia, a presença de polimorfos nucleares com diplococos gram-negativos intracelulares. E esse paciente persiste aí com os sinais e sintomas clínicos. Ele continua tendo disúria, por exemplo, continua tendo corrimento uretral. Então, nessas situações, né, que após um exame bacterioscópico dando resultado negativo e persistindo, né, a sintomatologia, persistindo aí a suspeita clínica, recomenda-se a realização do cultivo da secreção uretral. Assim como também é realizado o cultivo da secreção colhida, né, de outros sítios, como por exemplo da orofaringe e também do canal anal, quando houver uma indicação médica.
Agora, com relação aos pacientes do sexo feminino, no caso das mulheres. As mulheres, elas são muito mais assintomáticas. Então, isso significa que a mulher leva muito mais tempo até ela apresentar algum sinal e sintoma clínico e, assim, receber um diagnóstico. Então, essa demora acaba interferindo na identificação de polimorfos nucleares através da bacterioscopia. Então, o exame bacterioscópico isoladamente pode ser de difícil interpretação. Então, a bacterioscopia, né, que é quando feito a coleta dessa secreção, né, em uma lâmina e submetido à coloração de Gram, no caso de espécimes, ou seja, de material cervical, né, colhido aqui na mucosa endocervical, pode dar um resultado falso positivo devido à presença de diplococos gram-negativos na microbiota normal, porque a mulher ela apresenta espécies de Neisseria na própria mucosa vaginal também, só que são espécies de Neisseria saprófitas, ou seja, não patogênicas. Então, isso pode dificultar, interferir nesse diagnóstico através da bacterioscopia, pode dar um resultado falso positivo, como também pode apresentar um resultado falso negativo em virtude da dificuldade de visualização de pequeno número de gonococos no material. Então, essa quantidade pequena de gonococos, de diplococos gram-negativos no material colhido da mucosa endocervical acontece em decorrência da mulher ser assintomática, ou seja, por ela levar mais tempo até apresentar algum sinal e sintoma clínico, a possibilidade, né, de fazer a bacterioscopia, realizar a bacterioscopia a partir dessa secreção endocervical e não observar a presença de diplococos gram-negativos é grande. Então, qual que é a recomendação para um diagnóstico, né, no caso do sexo feminino? É a realização diretamente de cultura, tá? Então, ó, só relembrando, no caso do sexo masculino, recomenda-se a realização da bacterioscopia primeiramente. Se na bacterioscopia já observar a presença de neutrófilos, no caso de polimorfos repletos intracelularmente de diplococos gram-negativos, já se tem um diagnóstico. Pode ser feita a cultura? Pode, se o médico solicitar, né, a cultura. Caso contrário, apenas através da bacterioscopia já é possível, né, ter o diagnóstico e assim o médico já entrar com um tratamento específico. Já no caso da mulher, a recomendação é que seja realizada diretamente a cultura, porque a bacterioscopia pode não ser suficiente para o diagnóstico por esses aspectos que eu já mostrei anteriormente, com relação à presença de diplococos que fazem parte da própria microbiota normal, como também por a mulher apresentar nessa secreção, né, endocervical uma pequena quantidade de diplococos. Então, a cultura, no caso das mulheres, é realizada a partir da secreção endocervical. Então, é a rotina, cultura da secreção endocervical para permitir o cultivo, o crescimento de Neisseria que seja responsável por esse processo inflamatório. As culturas também devem ser utilizadas no diagnóstico de faringite ou no caso de infecções anorretais suspeitas. Então, também é indicado diretamente a cultura, porque tanto a faringite gonocócica como infecções anorretais são, na maioria das vezes, assintomáticas. Então, pode ser feito também uma bacterioscopia a partir de secreções dessas regiões e dar um resultado falso negativo, então recomenda-se a realização de cultura diretamente, assim como também na oftalmia gonocócica, tanto de recém-nascido quanto em adultos, na cultura de sangue, que é a hemocultura, né,
que é o cultivo de células bacterianas que estão presentes no sangue, também é recomendado. E um outro detalhe importante é que a cultura ela seja realizada no segmento do tratamento. Então, quando o indivíduo, tanto sexo masculino e feminino, quando realiza um tratamento para uma infecção gonocócica, deve, após um mês, realizar uma cultura exatamente para certificar-se que esse micro-organismo ele foi totalmente eliminado dessa mucosa. Então vamos agora para os procedimentos técnicos, como que é realizado o passo a passo até você obter o resultado, né, e confirmar que realmente é Neisseria gonorreae. Então tudo começa a partir da amostra coletada do sítio de mucosa em que está ocorrendo essa infecção. Então, no caso aqui, sítios como, por exemplo, uretra ou cervix, no caso uretra masculina, no caso mucosa cervical, no caso da mulher. Então, secreções que são colhidas nessas regiões, desses sítios de infecção, são cultivados primeiramente em meio de cultura Thai-Martin. Então, o meio de cultura Thai-Martin é o primeiro meio de cultura em que será semeado, vai ser utilizado para cultivar esse micro-organismo, né, esses gonococos, que consiste em agar-chocolate contendo antibióticos. Então, como já falei anteriormente, o agar Thai-Martin ele é um meio agar-chocolate, vamos dizer assim, modificado, que tem o nome aí de meio Thai-Martin, porque na sua composição tem aí a presença de vários antibióticos. Esses antibióticos são vancomicina, colicistina, trimetoprim, nistatina, que inibe o crescimento tanto de fungo como outras espécies de bactérias, até mesmo espécies de Neisseria, porém espécies de Neisserias saprófitas, espécies de Neisserias que fazem parte da microbiota normal do indivíduo. Então, o que isso significa? Que quando é feita a semeadura de um espécime clínico no agar Thai-Martin, se você observar o crescimento de colônia, a formação de colônias, isso significa que trata-se de uma espécie patogênica de Neisseria. Ou é Neisseria gonorreae ou é Neisseria meningitidis. Só que até então você não dá para saber ainda qual que é a espécie. Então, você precisa agora realizar outros testes para confirmar, né, esse gênero, o gênero Neisseria, e, por último, você conseguir diferenciar entre a espécie gonorreae e a espécie meningitidis. Então, a partir do agar Thai-Martin, é coletado, né, com uma alça bacteriológica colônias da superfície desse meio, e a partir dessas colônias é realizado um esfregaço em uma lâmina e na sequência submetido esse esfregaço ao método, a técnica de coloração de Gram. E aí, após a realização da coloração de Gram, é realizada aí a microscopia para definir as características morfotintoriais desta bactéria. Quando eu falo com relação às características morfotintoriais, é certificar-se de que são cocos gram-negativos, certo? Que é característico da Neisseria, né, gonorreae, e que se apresentam aí de forma agrupadas como diplococos. Então, a característica morfotintorial da Neisseria gonorreae são diplococos gram-negativos. Isso a partir de colônias obtidas do meio Thai-Martin. Qual que é o próximo passo agora, o próximo procedimento? Realizar testes, que é o teste da catalase e a prova da oxidação, ou teste de oxidase. No caso do teste da catalase, tem como princípio avaliar se a bactéria ela é produtora ou não de uma enzima chamada de catalase. Essa enzima catalase, ela decompõe peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, em água e oxigênio. E como que é realizado esse teste?
A partir do meio Thai-Martin, você irá pegar colônias da bactéria, né, que cresceu nesse meio, uma alça bacteriológica, colocando sobre uma lâmina de vidro e, na sequência, pingando aí 2 a 3 gotas de água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. E observar se tem a formação de bolhas ou não. Se tiver a formação de bolhas, significa que o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ele está sendo decomposto, está vendo aí uma separação, né, uma formação de água e oxigênio. Né? Então, está decompondo esse composto, que é o H2O2, em água e oxigênio. E quando isso acontece, forma bolhas. E assim, com a formação dessas bolhas, isso significa que essa bactéria que você está testando, ela é catalase positiva. Porque se ela fosse catalase negativa, não iria ocorrer a enzima, né, por a bactéria não ser produtora, ela não iria decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, portanto, não iria haver a formação de bolhas. Então, o gênero Neisseria, as suas espécies, como gonorreia e meningitidis, são catalase positivas, ou seja, essas espécies elas são produtoras da enzima catalase que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Próximo teste, prova da oxidação, ou também conhecido como teste de oxidase. O princípio desse teste é avaliar a capacidade da bactéria de produzir enzimas oxidativas, como, por exemplo, o citocromo C oxidase, que é uma enzima oxidativa. Como que é realizado esse teste de oxidase? O próprio laboratório ele fornece fitas específicas para a realização dessa prova de oxidação, em que essas fitas elas contêm, né, de forma impregnada, vamos dizer assim, contém reagentes específicos como tetrametil, P-fenilenodiamina ou dimetil P-fenilenodiamina. Então, pode ser tanto tetrametil quanto dimetil, e aí vai depender do fabricante, né, que é segundo Kovacs ou Gordon e MacLeod. Então, quando essa bactéria ela for oxidase positiva, por exemplo, você irá observar a presença de manchas roxas. Então, como que é realizado esse teste de oxidase? A partir do agar Thai-Martin, com uma alça bacteriológica, de preferência que essa alça ela seja de plástico, porque platina, assim como outros metais, podem interferir nesse teste de oxidase. Então, o ideal é utilizar uma alça descartável, uma alça de plástico. Então, você irá pegar um pouco de colônias que cresceram aqui no agar Thai-Martin e esfregar essas colônias, né, esfregar sobre, né, a superfície dessa fita. Então, como a fita ela contém um desses dois reagentes, o tetrametil ou o dimetil, se a bactéria ela for produtora de enzimas oxidativas, você irá observar a presença de uma mancha roxa no local onde foi realizado o esfregaço dessa colônia obtida a partir do agar Thai-Martin. Se for oxidase negativa, você não irá observar a formação de nenhuma mancha roxa. Então, o que isso significa? Que as espécies de Neisseria, tanto a Neisseria gonorrhoeae quanto a Neisseria meningitidis, são espécies oxidase positivas. Né? Então, a Neisseria gonorrhoeae é uma bactéria produtora de enzimas oxidativas. Então, ela é oxidase positiva. Então, até aqui, você consegue saber
de que você está trabalhando, né, com diplococos gram-negativos, que são diplococos que fazem parte do gênero Neisseria, porém você não sabe ainda se é Neisseria gonorrhoeae ou se é Neisseria meningitidis, porque até aqui todos esses resultados eles são iguais, tanto para Neisseria gonorrhoeae quanto para meningitidis. Qual que é o próximo passo agora? É realizar vamos dizer assim, um teste de diferenciação, onde ele vai te mostrar qual é dessas duas espécies, qual que é a espécie em que você está, né, cultivando. E esse teste de diferenciação é realizado através da avaliação, né, de uma prova bioquímica, que é uma prova bioquímica de fermentação de carboidratos, onde você vai avaliar a capacidade dessa bactéria que você está cultivando de fermentar carboidratos e qual carboidrato que essa bactéria ela fermenta. Então, como que é realizado esse próximo e último procedimento? A partir do meio Thai-Martin, que foi o primeiro meio que você utilizou para cultivar essa bactéria a partir do espécime clínico que foi obtido do paciente, a partir do Thai-Martin você irá realizar um repique. Então, uma alça bacteriológica irá transferir colônias do Thai-Martin para um outro meio de cultura que é o agar-chocolate. E aí esse agar-chocolate ele deve ser incubado por um período de 18 a 24 horas, em temperatura variando entre 35,5 a 36,5 graus Celsius. E após esse período, você irá observar o crescimento de colônias, né? Colônias isoladas e purificadas. O que isso significa? Que essas colônias são formadas por bactérias que realmente são espécies patogênicas de Neisseria, que pode ser Neisseria gonorrhoeae ou Neisseria meningitidis. Qual que é o próximo passo agora? Com uma alça bacteriológica, você irá pegar colônias isoladas desse meio agar-chocolate e inocular em 4 meios de cultura diferentes que constitui o agar-CTA. Então, o agar-CTA é um agar em que ele é composto aí por 4 carboidratos, 4 açúcares. Então, como nós podemos ver aqui, um tubo contendo um meio, um agar, em que na composição desse agar tem glicose, o segundo tubo tem maltose, o terceiro lactose e o quarto sacarose. Então, a partir do agar-chocolate é feita a inoculação nesses 4 tubos, que apresentam em cada um deles aí um tipo de açúcar, e esses meios eles serão incubados em uma temperatura entre 35 e 36 graus Celsius, variando entre um período de 18 e 24 horas também, e após esse período deve ser analisada a capacidade dessa bactéria fermentar carboidratos, de fermentar esses açúcares. E aí você deve observar qual açúcar, qual carboidrato foi fermentado, sofreu oxidação. Então, no caso da Neisseria gonorrhoeae, é uma espécie de Neisseria fermentadora de carboidratos. Porém, o único em que ela fermenta é a glicose. Então, você irá observar a oxidação da glicose exclusivamente, né? Então, a Neisseria gonorrhoeae é glicose positiva, ou seja, a oxidação da glicose é positiva. No caso da Neisseria meningitidis, que é o que nós vimos na aula anterior, ela é glicose positiva e maltose positiva. Ou seja, a Neisseria meningitidis, os meningococos fermentam tanto glicose quanto maltose. Ou seja, fermentam esses 2 açúcares. Neisseria gonorrhoeae
fermentam apenas glicose. Então, esse último procedimento aqui é o único em que vai, de fato, mostrar, diferenciar entre essas duas espécies. No caso, Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningitidis. Outros métodos confirmatórios também podem ser utilizados no processo de diagnóstico desta espécie, como, por exemplo, testes imunológicos que são baseados na reação com a proteína 1, lá da membrana externa do gonococo. Como pode ser realizado também testes rápidos, como ELISA, sondas genéticas, PCR e imunofluorescência com anticorpos monoclonais. É importante lembrar que esses testes, essas outras opções, esses outros métodos confirmatórios, eles não substituem a identificação bacteriológica. Para que se tenha um sucesso na cultura de gonococos, existem alguns critérios, alguns fatores que devem ser seguidos para que você consiga cultivar, vamos dizer assim, de forma eficaz, né, gonococos para possibilitar o diagnóstico, a identificação e diagnóstico, diferenciação dessas duas espécies, que é uma semeadura imediata nos meios de cultura específicos logo após a coleta, porque essas espécies elas são muito sensíveis, rapidamente elas morrem, então tem que ser realizada essa semeadura muito rapidamente. Utilizar uma atmosfera com CO2 em torno de 3 a 7%, geralmente em torno de 5% é o que é utilizado, uma umidade de 90%, a incubação entre 35,5 e 36,5 graus Celsius, meios de cultura, o Thai Martin e agar chocolate são os meios mais utilizados. E aí tem um detalhe aqui importante, no caso de amostras obtidas de sítios estéreis, quando a gente fala de um sítio estéril, é um local que, como por exemplo, não apresenta uma microbiota. O que isso significa? Que se ali tiver algum micro-organismo, mostra que realmente está havendo uma infecção, né? Então, no caso de amostras obtidas de sítios estéreis, como no caso de sangue ou fluido articular, que são locais estéreis, em que ali não tem uma microbiota, não tem a necessidade de utilizar o Thai Martin nem o agar chocolate. Pode ser cultivado no meio agar sangue, que é um meio em que ele não tem antibiótico. Então, só irá utilizar o meio agar sangue nessa situação, em que o material que você está, vamos dizer assim, cultivando, que você está obtendo, ele tenha sido colhido de um sítio estéril, em que não apresenta uma microbiota. Então, se realmente identificar o crescimento de bactérias, isso mostra que realmente ali tem uma infecção acontecendo. No caso do meio, tanto o agar chocolate quanto o Thai Martin, eles são muito utilizados porque, na maioria das vezes, nesses meios são semeados materiais que são colhidos exatamente de sítios que não são estéreis, são sítios que têm uma microbiota, portanto, ali, além daquela bactéria patogênica, tem outras bactérias que também podem fazer parte daquele local, porque constitui ali uma microbiota. Tratamento. Como eu já falei lá no início, antes de meados dos anos de 1950, antes de 1950, todos os gonococos, todas as infecções gonocócicas eram tratadas com penicilina, porque até então os gonococos eles eram altamente sensíveis à penicilina. Só que depois de 1950 em diante, surgiram alguns isolados de gonococos com resistência, mesmo que de baixo nível à penicilina,
assim como também a outros antibióticos, como tetraciclina e clorafenicol. Então aqui você pode observar que a partir de 1950 começou a surgir aí alguns isolados de gonococos já apresentando algum grau de resistência. Uma resistência múltipla, vamos dizer assim, além da penicilina a outros antibióticos. E aí, em 1976, de fato, foram identificadas linhagens de gonococos, ou seja, sorotipos de gonococos, né, de Neisseria gonorrhoeae, produtoras de penicilinase, exibindo resistência de alto nível, né, em pacientes. No caso, a penicilinase é uma enzima inativa que degrada a penicilina. Codificada essa enzima por plasmídeos. Então, são sorotipos que foram identificados a partir de 1976, em que apresentavam plasmídeos, né, que codificava aí a produção de penicilinase, favorecendo, contribuindo, né, para essa alta resistência, esse alto nível de resistência às penicilinas. Também isolados resistentes a fluoroquinolonas, como ciprofloxacina, tornaram-se um grande problema, atingindo até 25%, né, dos isolados a partir de infecções gonocócicas em algumas regiões do país. Então, são outros antibióticos que também os gonococos apresentaram resistência. E qual que é o tratamento de escolha atualmente, né? Quais são os antibióticos atualmente utilizados para o tratamento de doenças, de infecções causadas pela Neisseria gonorrhoeae? É utilizado ceftriaxona associado mais doxiciclina ou azitromicina. Então, são esses os antibióticos que atualmente são utilizados, só a ceftriaxona, como também associado à doxiciclina ou azitromicina. Então, o tratamento ele pode variar um pouco também do tipo de patogênese, ou seja, da localização dessa infecção. Então, no caso das infecções gonocócicas localizadas, como no caso da uretrite e cervicite, né? No caso aqui a uretrite, no caso masculina, cervicite feminina, essas infecções gonocócicas localizadas são tratadas com ceftriaxona, apenas ceftriaxona, como também pode ser associado a outros antibióticos, como doxiciclina ou azitromicina. E aí tem uma outra recomendação, é que quando a mulher ela tem uma cervicite em que ela apresenta uma co-infecção com Chlamydia trachomatis, recomenda a associação da doxiciclina ou, no caso, da azitromicina. Então, na maioria das vezes, o médico ele já prescreve esses dois antibióticos, ceftriaxona mais a doxiciclina ou azitromicina. No caso das infecções ascendentes, como, por exemplo, doença inflamatória pélvica, né, pela ascendência da bactéria da região da cervix, podendo chegar até as tubas uterinas, causando outras complicações, né? Pode ser utilizado a cefoxitina mais doxiciclina. Então, pode ser utilizada apenas a cefoxitina, como também pode fazer essa associação à doxiciclina. Essa associação ela pode ser realizada por opção terapêutica mesmo, ou no caso, quando se apresenta uma co-infecção com Chlamydia trachomatis também. A doença, no caso, a infecção gonocócica disseminada, é utilizado ceftriaxona sozinha, ou pode ser associada também a doxiciclina ou azitromicina. No caso da conjuntivite,
neonatal, que é a oftalmia neonatal, é utilizado a ceftriaxona, né? E além da ceftriaxona, também como forma de prevenção nesse recém-nascido, é utilizado um unguento de eritromicina ou gotas de nitrato de prata, sendo que a eritromicina é mais utilizada diretamente, né, na região ocular como forma preventiva, além de fazer a administração da ceftriaxona para ter aí uma ação sistêmica. A espectinomicina ou ciprofloxacino devem ser utilizadas quando o paciente ele é alérgico à penicilina. E claro, no caso nós vimos que a ciprofloxacina, os gonococos podem apresentar resistência a esse antibiótico, então precisa se certificar antes de que essa bactéria, de que esse sorotipo isolado não é um sorotipo resistente a ciprofloxacino. Então, caso seja resistente a ciprofloxacino, pode ser utilizado um outro fármaco, né, quando o paciente ele apresenta alergia à penicilina. Mas, geralmente, a espectinomicina ou ciprofloxacino como opção terapêutica nessa situação. E recomenda-se uma cultura de acompanhamento que deve ser realizada uma semana após a conclusão do tratamento, para determinar se há presença de gonococos ou não. Prevenção. Não há vacina efetiva para prevenir infecções gonocóxicas. A prevenção da gonorreia envolve o uso de preservativos exclusivamente. E o rápido tratamento de pacientes sintomáticos é extremamente importante para evitar a propagação, a disseminação do agente etiológico, assim como também é de extrema importância tratar o parceiro ou a parceira, né? Os casos de gonorreia devem ser todos notificados ao Departamento de Saúde Pública para garantir o acompanhamento adequado para erradicar caso comece a surgir muitos casos de gonorreia. Um problema importante refere-se à detecção de portadores assintomáticos. Então, indivíduos que são assintomáticos, é muito, muito importante a identificação dessas pessoas, porque elas se tornam um foco de infecção. A conjuntivite gonocóxica em recém-nascidos, ela deve ser prevenida com mais frequência pelo uso de unguento de eritromicina, porque se não tiver essa prevenção, a criança ela pode desenvolver várias complicações, pode ter cegueira, assim como desenvolver infecções disseminadas. E gotas de nitrato de prata que pode ser são utilizados com menor frequência, sendo que com mais frequência é utilizado aí o unguento de eritromicina. Pessoal, então chego, né, finalizo aqui essa aula sobre a Neisseria gonorrhoeae. Como eu falei no início, eu irei deixar aqui nos comentários o link da aula de Neisseria meningitis. Eu espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma e até a próxima aula.